Você aí que tá louco pra ver esses 3 filmes do Castelo Infinito, você já parou pra pensar o que a gente realmente deve ver acontecendo quando chegar o momento da gente ir nos cinemas? Hoje eu vou analisar exatamente isso com vocês nessa listinha de 10 coisas que provavelmente a gente vai ver desenrolar durante essa trilogia. Claro que esse tema é mais focado na galera que só acompanha o anime, mas você, meu bom e velho viciado que já leu o mangá, também pode aproveitar. E aí galera, beleza? Sete gente, no vídeo de hoje eu tô numa ansiedade brabíssima, assim como vocês. Ter que esperar o meu bom e velho Demon Slayer estrear nos cinemas vai ser difícil. Então se você também tá ansioso assim como eu, já deixa o like nesse vídeo pra dar aquela fortalecida. E claro que eu não poderia deixar de agradecer você que é membro aqui do canal, porque recentemente a gente bateu uma marca histórica por aqui. Aqui no canal 7 a gente chegou à incrível marca de 400 membros ativos. E sinceramente eu não tenho palavras pra poder agradecer vocês. Sério, vocês não têm noção da diferença que vocês fazem. A gente cada vez mais tá se tornando uma família ainda maior e eu espero não parar por aqui. E não esqueçam de comentar com a hashtag Castelo qual o momento que você mais tá ansioso pra ver durante essa trilogia. Bora de uma vez pro tema do vídeo. Bom amigos, obviamente depois que cada temporada de Kimetsu se encerra, sempre termina de um jeito que faz todo mundo ficar teorizando 1 milhão de coisas diferentes. E no caso do fim da 4ª temporada do treinamento Hashira, o fim que ela teve foi simplesmente colossal. Porque basicamente nós tivemos todos os personagens principais praticamente sendo jogados pra dentro do Castelo Infinito. Nada mais do que a fortaleza do chefão final, o Muzan, né? Então, em outras palavras, possibilidades infinitas, assim como o Castelo Infinito. Com base nisso eu preparei pra vocês uma listinha com 10 coisas que provavelmente a gente deve ver acontecendo aí durante essa trilogia do Castelo Infinito nos cinemas. Quantas dessas 10 coisas será que de fato vão acontecer? Vem comigo. A primeira coisa que eu imagino que a gente deve ver acontecendo nessa trilogia do castelo é uma cena original bem específica. Uma cena que sim vai ter que ser criada por culpa da própria Ufotable e da autora de Kimetsu. Deixa eu explicar bem isso pra vocês. Vocês se lembram daquela cena de quase 10 minutos de duração que a gente tem no primeiro episódio da 4ª temporada do treinamento? A cena da missão que o Sanemi e o Obanai vão resgatar uma mulher e acabam caindo do nada dentro lá do Castelo Infinito? Então, basicamente a existência dessa cena por si só já na temporada já causou muita confusão, justamente porque ela não existe no mangá. Ela foi uma cena original criada pro anime. Em outras palavras, diferente do mangá, aqui nesse universo de Kimetsu do anime a gente tem uma parada que 2 personagens importantes, 2 Hashiras, já sabem da existência do Castelo Infinito. É quase como se fosse uma realidade alterada. E por conta disso, não tem como a gente começar a trilogia do Castelo Infinito e a gente não ter uma cena onde tem o Sanemi e o Obanai comentando sobre esse fato, porque não é possível que chegue nesse momento dos dois caindo lá dentro daquela fortaleza dimensional infinita e nenhum dos dois não vai comentar absolutamente nada sobre. Eles vão fingir que realmente estão ali pela primeira vez? Não faz muito sentido, certo? E é justamente por isso que a Ufotable, em colaboração com a autora, tem que criar alguma cena de diálogo, nem que seja algo super rápido, dos 2 personagens comentando uma frase ali sobre esse assunto, ou melhor, sobre esse fato de que eles já estiveram ali outra vez, mesmo que super rapidamente. E é aquela coisa, se isso não for adicionado pra dar esse contexto extra por conta dessa cena antiga original, querendo ou não vai se criar um furo de roteiro na história. Na hora de adicionar a cena original tava todo mundo feliz, mas agora, meu filho, tem que amarrar direitinho pra não criar um furo, né? No mangá não tinha esse furo, né? Porque todo mundo caiu junto ao mesmo tempo pela primeira vez. Mas tudo bem. A segunda coisa que obviamente a gente deve ver sendo desenvolvido e mostrado pra gente na trilogia do Castelo Infinito é a nova Lua Superior 4, a Nakimi, que diga-se de passagem teve muito mais destaque do que deveria no treinamento Hashira. Todos aqueles momentos que a gente teve dos milhares de olhos dela por aí andando, localizando os caçadores, são cenas originais do anime, não existe no mangá. Esse destaque todo que ela ganhou na temporada é tudo mérito da empresa em colaboração com a autora. Então sinceramente, eu imagino que pela forma que eles aprimoraram o tempo de tela da personagem, a gente vai ter muito mais destaque pra ela dentro do arco em si. No final das contas, não é ela que controla o Castelo Infinito, então nada mais justo do que trazer mais destaque pra personagem. Cenas originais, que seja. É assim, né? A Ufotable tem o queijo e a faca na mão. Vamos ver o que eles vão fazer com isso. A terceira coisa que todo mundo tá esperando com toda certeza ver nessa trilogia do Castelo Infinito é o tão esperado embate com as luas superiores mais poderosas de todas. E isso é bem óbvio, né? Antes de chegar no boss final, você precisa passar pelos caras. E quem que são esses caras? Akaza, Doma, Kokushibo e a própria Nakimi. Na boa, eu fico pensando muito como é que essas batalhas vão se desenrolar ao longo desses filmes. E inclusive, muita gente especula que a gente possa ter uma espécie de alteração na ordem que essas lutas acontecem. Eu entendo também que essa discussão ela acontece por conta do formato que foi decidido pra gente realmente ter esse arco do Castelo Infinito. Em vez de ser uma temporada de 20 e poucos episódios, a gente vai ter ali realmente 3 filmes que a gente não tem ideia de quanto tempo vai ter cada um. Pode ser que sejam filmes de 1h30, como pode ser filme de 2 horas, a gente não sabe. Então, de certa forma, eu acho válido a discussão de pensar se pode ter uma mudança na ordem das lutas,
lutas ou na forma que elas acontecem, mas eu acho que não vai ter. Mesmo que eu entenda a discussão, no final eu acho que vai ser tudo normal. Mas já me diz nos comentários o que você acha que vai acontecer. E quem sabe a gente não tem nenhuma implementação original dentro dessas lutas, no antes ou depois delas. Nunca se sabe. A quarta coisa que finalmente a gente deve ver acontecendo diante dos nossos olhos na trilogia do Castelo é a solução, digamos assim, para um questionamento que foi levantado durante o treinamento Hashira. Porque eu não sei se vocês se lembram, eu imagino que sim, por que a gente teve um treinamento Hashira? Justamente para os Hashiras conseguirem despertar a marca do caçador. Um poder absurdo que eles ficaram sabendo logo no início da temporada e decidiram então, por conta dele, fazer um treinamento intenso e aproveitar para treinar os Busha, certo? Só que assim, ninguém despertou a marca do caçador durante o treinamento dos Hashiras, pelo menos, né? E nem sequer foi comentado pelos Hashiras entre eles com o Muichiro ou com a Mitsuri sobre a questão da marca. Então, de certa maneira, fica meio óbvio que durante a trilogia do Castelo Infinito a gente vai ver de uma vez por todas essas malditas marcas aparecendo em outros personagens. Isso eu acho que é meio óbvio, né? Então, se você tá com expectativa pelas marcas, eu acho que é totalmente válido e a gente pode sim esperar isso. A quinta coisa, de verdade, eu acho que vai ser uma das melhores coisas que a gente pode esperar ver durante essa trilogia. E é o que? A real noção do tamanho, da dimensão infinita que é o Castelo Infinito. O que eu quero dizer exatamente com isso? Se vocês analisarem bem, pessoal, no mangá o Castelo Infinito é maneiro e tudo mais. Você consegue ter uma noção de que ele é realmente bem grande, bem complexo. Mas assim, me desculpa, nem se compara com a dimensão, com o tamanho, a grandiosidade realmente que o anime conseguiu passar pra gente, do que é esse lugar. E esse ponto é muito simples de você provar ele. É só você rever dois momentos que a gente já tem no anime. O momento da chegada do Akaza no Castelo Infinito, lá no primeiro episódio da terceira temporada da Vila dos Ferreiros, e a cena final maravilhosa da quarta temporada do treinamento Hashira, onde todos os personagens estão caindo dentro dessa dimensão. Se a gente pega essas duas cenas e compara com momentos do Castelo Infinito no mangá, é inacreditável a diferença. Eu acho que não tem ninguém que seja maluco dentro da comunidade de Kimetsu que possa chegar nos comentários e falar: não, eu prefiro no mangá o castelo. Tu é maluco, com todo respeito. A noção de espaço, de ambientação, de grandiosidade mesmo, no final das contas, que o anime passa, é descomunal. Querendo ou não, a mídia da animação consegue trazer um impacto muito diferente do que a mídia do mangá, do desenho consegue. Então, de coração, eu espero adições, assim, de cenas de tirar o fôlego nos cinemas, cara. Que façam a gente ver aquilo que já era incrível no mangá ficar, assim, grandioso ao extremo. A sexta coisa que a gente deve ver tranquilamente durante o Castelo Infinito nessa trilogia de filmes são os efeitos do treinamento Hashira. Pensa comigo, todo mundo aqui concorda que o Tanjiro do final do treinamento Hashira é muito superior, muito mais poderoso, né, mais forte do que a versão do Tanjiro lá do comecinho do treinamento, correto? E como não foi só ele que passou por esse treinamento infernal com todos os Hashiras, é de se esperar que a gente veja uma evolução notável por parte dos outros personagens em questão de poder total, principalmente personagens como Zenitsu, Inosuke, o próprio Tanjiro, a Kanao, e poder comparar depois as lutas que eles vão ter agora com as lutas que eles já tiveram no passado, sei lá, a luta contra o Gyutaro e a Daki lá no distrito, ou até mesmo o sufoco que o Tanjiro passou pro Rui, um Lu inferior, vai ser muito louco fazer essa comparação. O que eu quero dizer no fim das contas é que quando a gente vê esses caras lutando novamente agora no futuro, a diferença tem que ser surreal, tem que ser notável, para conseguir impactar a gente e ver realmente que os caras passaram por um treinamento que fez efeito. E assim, chegando na sétima coisa que a gente deve ver na trilogia do Castelo Infinito, é impossível eu não falar do nosso menino Zenitsu. Eu sei que a grande maioria que só acompanha o anime tá maluca querendo saber que diabo que aconteceu com o menino, por que ele tá sério agora do nada, e eu entendo a ansiedade de vocês. Mas é aquela coisa, pro semblante de um personagem como o Zenitsu ter mudado completamente assim da água pro vinho, alguma coisa séria aconteceu. E o que eu poderia dizer pra vocês é que, sinceramente, eu acho difícil que quem não gosta do Zenitsu não passe a gostar um pouquinho dele pelo menos a partir de agora, ou que pelo menos você passe a respeitar um pouquinho mais o personagem, porque eu sei que pra muitos ele é só o cara que grita e chora e reclama o tempo inteiro e que não tem como gostar. Mas eu já faço a pergunta pra você, o que você acha que vão falar do Zenitsu depois do primeiro filme? Deixa nos comentários as suas previsões. E agora a oitava coisa que a gente deve ver sendo respondida pra gente durante a trilogia é um questionamento que foi deixado por conta do treinamento Hashira de uma forma absurda. Quem diabos é o Oni maldito que matou a irmã da Shinobu? E qual que é esse tal plano pra matar ele? Porque já ficou bem na cara que a Shinobu quer ter uma vingança, mas como é que ela vai acontecer? Qual que é o plano? Será que a gente vai ter alguma cena original pra compor melhor isso? Trazer um background maior disso tudo? O que vai acontecer? Então é algo que eu vejo claramente as pessoas querendo ver sendo respondido. Vamos ver o que vai acontecer. A nona coisa que eu espero de verdade a gente poder ver de fato no Castelo Infinito, nessa trilogia nos cinemas, são as consequências. E quando eu falo de consequências, é relembrando de situações como a luta do Uzui contra o Gyutaro, o embate do Rengoku contra o Akaza. Afinal de contas, a gente tá chegando num momento da história de Kimetsu que os personagens vão enfrentar os Luas superiores mais poderosos de todos, além do desgramado do rei
dos demônios. Não é pouca coisa. É literalmente impossível passar por um arco desses sem nenhum tipo de consequência. E eu não tô falando especificamente de consequência de morte, eu tô falando de consequências como a do próprio Uzui mesmo, de ter que se aposentar, ou de perder um membro, coisas assim, sabe? Tem que ter consequências severas pras lutas, pra justamente trazer um peso pra tudo que tá acontecendo. A história tá entrando num ponto que é o ápice dela praticamente, então nada mais justo do que a gente ter o grau de seriedade que ele merece. E pensar que tudo isso vai acontecer num formato de filmes pros cinemas é loucura. E agora, pra encerrar a nossa lista com chave de ouro, qual que é a 10ª coisa que a gente deve ver finalmente acontecendo aí durante essa trilogia? Vou falar pra vocês, esse aqui eu deixei por último porque é justamente o mais polêmico de todos. Kimetsu no Yaiba vai ou não vai acabar com o terceiro filme? Pois é complicado responder isso, sabia? Porque tecnicamente falando, o Castelo Infinito não é o último arco da obra de Kimetsu. Depois dele ainda tem mais um arco sim, porque o Castelo Infinito termina no capítulo 183 do mangá, e o mangá em si só acaba no 205, ou seja, tem um gap ali de 22 capítulos de mais um arco. Então que diabos acontece nesses 22 capítulos finais? Bom, eu não vou entrar em detalhes para não dar spoilers. O que eu posso dizer para vocês sem falar qualquer coisa é porque realmente é a parte final mesmo da história. Só que se isso vai ser adaptado pro terceiro filme ou não, a gente não sabe. Não tem nenhuma informação que confirme isso, nem que fale também que não é, de certeza absoluta eu digo. Sendo o mais honesto possível com vocês, eu tenho um pouquinho de medo se toda a história for adaptada realmente nesses 3 filmes, porque a gente não sabe qual vai ser o tamanho dos filmes, que é o que eu venho falando há muito tempo. Tudo depende de quanto tempo vai ter cada filme. Se fosse já confirmado agora, é 2h30 cada filme, 2h20 cada filme, pô, beleza. Mas e se forem filmes de 1h30? Aí é complicado. Mas assim, até o momento, o Ufotable tem atendido as minhas expectativas. Quando precisa criticar, a gente critica sem problema nenhum. Mas no momento, eu acho que pode dar certo. Eu espero não estar errado. Eu quero saber de vocês nos comentários. Vocês acham que a história de Kimetsu vai acabar no terceiro filme? Ou vai ter mais uma temporada ou mais um filme depois? Me contem. E aí, pessoal, curtiram a lista? O que vocês mudariam? Adicionariam alguma coisa? Excluiriam outra? Espero mesmo que vocês tenham curtido. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e falou!